Olá, quero cumprimentar os irmãos com a paz de Jesus, né? Boa noite, Japão, bom dia, Brasil. E mais uma vez é um prazer estar aqui, trazendo uma palavra, uma meditação para que eu e você possamos crescer na presença do Senhor. É uma alegria imensa de estar aqui novamente, meditando na palavra dele, trazendo o evangelho genuíno para que nós possamos crescer, amadurecer na fé e também que nós possamos ser um instrumento na vida do Senhor. Amém? Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo o livro de Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o 27. Eu vou estar lendo a palavra, acompanhando, na leitura da palavra, e em seguida eu estarei orando. Amém? A palavra diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, terá comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ele não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, e os rios encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ele caiu, e a sua queda foi grande. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar mais uma vez na tua presença. Queremos te agradecer por todas as coisas, por essa palavra rica, Deus, e que vem nos edificar, Senhor, para o louvor da tua glória. Quero pedir, em nome de Jesus Cristo, que essa mensagem, Deus, possa entrar nos lares, Senhor, abençoar vidas que precisam conhecer a Ti, vidas que necessitam de saber quem Tu és, Senhor, de saber da Sua existência, de saber que Tu és o Deus que cuida de todas as coisas, em todos os detalhes. Vidas que precisam e necessitam saber que o Senhor é aquele que reina no céu e a terra. Ó Deus, toma cada vida, Senhor, nas tuas mãos. Toma aquelas pessoas, Senhor, que nunca ouviram te falar num Deus vivo, um Deus que manifesta o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Ó Deus, eu quero colocar pessoas diante do Senhor, pedindo que, em nome de Jesus Cristo, que essa ministração possa fazer diferença na vida daqueles que não conhecem a Ti, Deus. Que a minha oração, Deus, possa impactar vidas que venham a ter a vontade de Te conhecer, a vontade de derramar aos Seus pés, reconhecendo que são falhos, reconhecendo que precisa da Tua ajuda, que precisa do Senhor, que precisa ter uma vida contigo. Ó Deus, eu peço ao Senhor que aonde tiver lares, Senhor, que necessita dessa palavra, que de alguma forma, Deus, através desse canal do YouTube, possa alcançar vidas, Deus, que precisa nesse momento de ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de libertação, uma palavra que possa frutificar em seu coração. Ó Deus, tira toda a cegueira espiritual da vida dessas pessoas, Senhor. Destampa os ouvidos, Deus, faça ela ouvir a Tua voz, Senhor. Me usa como um instrumento para o louvor da Sua glória. E Deus, e faz esse canal crescer, expandir
aos quatro cantos do mundo, Senhor, mas que a Tua palavra possa permanecer firme e fiel em nossos corações. Por isso, Deus, desejai, eu entrego tudo nas Tuas mãos, tudo é Teu, Senhor, Teus filhos, Tuas criaturas, Deus, e que o Senhor, Deus, possa libertar do pecado, Deus, e trazer para si sal e luz nesse mundo, Pai. Por isso, purifica, Senhor, as nossas bocas, os nossos olhos, os nossos ouvidos, que o Senhor nos dê o vosso entendimento, traz paz no nosso coração e que nós possamos nos achegar mais diante da Tua presença. Por isso eu te louvo, Senhor, eu te agradeço e desejar eu peço, Deus, que o Senhor venha falar conosco de uma forma particular, clara, onde a gente possamos entender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Por isso te louvamos, te agradecemos por tudo. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Então vamos lá, né? Uma pergunta, né? Essa semana eu tô com as perguntas. Deixar uma pergunta também pra gente estar refletindo naquilo que a gente vai aprender hoje, está certo? Você é uma pessoa que age com prudência? Fica aí, né? Guarda essa pergunta para você e você mesmo responde para você, né? Você é uma pessoa que age com prudência, sim ou não? Amém? Quantas vezes você ouviu alguém explicar um fracasso na vida com frase: foi Deus que quis assim? Será que podemos colocar sobre Deus a responsabilidade direta de todos os nossos fracassos? A verdadeira espiritualidade não dispensa a atitude prudente. Muitos dos nossos problemas acontecem porque nós não somos prudentes e nem previdentes, tanto na vida espiritual como na vida cotidiana. Precisamos construir a casa sobre a rocha. Ninguém pode tomar atitudes impensadas e imprudentes e esperar que Deus seja obrigado a intervir para resolver um problema que foi criado. Muitas vezes o próprio Deus permite que colhamos os frutos das nossas imprudências para aprendermos a lição. Amém? Muitas vezes, né, nós temos a tendência de achar que Deus é nosso empregado, né, que Ele tem que resolver as coisas assim, tudo assim na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, da maneira que a gente quer. E não é assim, né? A palavra de Deus diz lá em 24, né, versículo 24, acompanha comigo. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E lá no versículo 25, a chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Jesus, Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa rocha. Aqui, nesse versículo, ele se refere a quem você confia, aonde está a minha confiança e a sua confiança. Está nas coisas desse mundo? Está nas pessoas? Porque a palavra de Deus diz que as pessoas são falhas. Eu sou falha, você é falha, qualquer uma pessoa é falha. Mas o nosso Deus não. Então, muitas vezes nós passaremos por lutas, por atribulações, por adversidade. E muitas vezes, irmãos e irmãs, nós vamos ter a tendência de fracassar. E muitas vezes
pessoas que não têm entendimento, né, com a palavra de Deus ou com a sua vida cotidiana também, ela sempre vai procurar uma desculpa e ela vai sempre colocar a culpa em alguém. E muitas vezes, irmãos, irmãs, tem pessoas que colocam a culpa em Deus. Deus não é culpado pelo que eu e você fazemos aqui na terra. Nós somos culpados, não Deus. Deus não tem culpa, né? Então, muitas vezes nós vamos fracassar, irmãos. A vida, as nossas vidas, não é só de vitória, não. Nós temos as derrotas também. Mas por que muitas vezes Deus vai permitir situações acontecer ao nosso derredor? Por quê? Por que razão ele vai permitir isso acontecer? Para quê? Que intenção que ele tem? Para nos humilhar? Para nos deixar pequeno? Não. Muitas vezes Deus vai permitir situações, adversidade, tribulações, mas é para nós amadurecermos, para nós crescermos, para nós evoluirmos. Muitas das vezes vai gerar situações que, claro, que nós vamos ter que resolver. Mas antes de tudo, nós teremos que colocar nas mãos de quem? De Deus. Entregar, né? Esperar, ter paciência de esperar que a resposta vem dele. A palavra de Deus diz que quando nós colocamos as nossas causas nas mãos do Senhor, Ele responderá no tempo certo. E muitas vezes nós queremos que as coisas, as situações sejam resolvidas imediato. E é por isso que muitas vezes nós fracassamos, irmãos. Nós nos decepcionamos, porque a gente, muitas das vezes, nós achamos que nós somos o bambambam da história, que nós podemos resolver as lutas, as tribulações com as nossas próprias forças. E um sábio, né, uma pessoa prudente, ela é sábia nas suas atitudes, nas suas ações, né, na maneira que você age, né, que você fala, né, que você vê, que você trata. Então, o nosso jeito de falar, de ouvir, de pensar, de ver, de tratar, faz diferença na vida de outras pessoas, assim como nas nossas próprias vidas também, né? Porque o próprio Deus, Ele permite situações para passarmos, para nós reconhecermos que nós não somos mais donos de nós mesmos. Quem é o nosso dono é Ele. Se você foi alcançado por Jesus, saiba que Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para morrer por amor a mim e você. Então, muitas vezes vai ter determinadas situações que nós iremos fracassar. E a tendência que nós temos é procurar sempre um culpado, achar um culpado. Nós tem essa tendência de não reconhecer que nós mesmos erramos, que nós estamos errados, que fomos nós mesmos que permitiu essa situação acontecer, às vezes por imprudência, irmãos, por sermos insensatos. Quando a pessoa ela é prudente, as atitudes dela, né, as ações dela denota-se que é uma pessoa que confia em alguém. E quem é essa pessoa que ela confia? Em Deus. Ela entrega tudo nas mãos do Senhor e deixa Ele agir no tempo certo. E muitas vezes, irmãos,
a gente quer tudo no imediato. E muitas vezes não vai acontecer isso. Às vezes Deus responde. Tem situações que Deus, né, a gente coloca na mão de Deus, Ele responde no dia seguinte ou no mesmo dia está respondendo. Mas tem situações, irmãos, que é no tempo de Deus e não no nosso tempo. É igual a palavra de ontem que eu ministrei, né? Que tudo é no tempo do Senhor. Então, a nossa obrigação como filho de Deus, como servos do Senhor, é nós orarmos e entregarmos na mão dele e deixar ele agir no tempo certo, no momento certo, na hora certa. E nós que somos filhos e servos do Senhor, se nós somos prudentes, quem é o nosso rochedo? Quem é a nossa rocha? Em quem devemos confiar? Somente em Jesus Cristo. Nós vamos confiar em carros, né? Pessoas, coisas desse mundo? Não. A nossa confiança tem que estar em Jesus. Ele é o nosso rochedo, a nossa rocha. E quando você está firme em Jesus, nada vem te abalar, nada faz você cair. Mas isso quando você está firme, né, na rocha. Quando você constrói a sua casa na rocha. Jesus é o meu rochedo, é a minha rocha, é a minha fortaleza na hora da angústia. É Ele que vai providenciar todas as coisas. Então, a partir do momento que eu coloco a minha vida diante de Deus, entrego tudo nas mãos do Senhor e venho ter paciência, porque a nossa tendência, irmãos, muitas das vezes não ter paciência, não esperar, né, pelo tempo de Deus, mas sim queremos resolver com as próprias mãos. E muitas vezes, quando nós fazemos isso, muitas das vezes nós iremos passar por frustrações, por decepções, né, por coisas que não convém. Então, a Bíblia aqui ela é clara. Há duas formas. Aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que deu ouvidos, né, para a palavra dele, aquele que confia no Senhor, e aquele que é insensato, que faz tudo o oposto de um prudente. É aquele que não confia, é aquele que tenta resolver com as suas próprias mãos, é aquele que, mesmo se frustrando, ele não reconhece que a maior parte da culpa é dele, né? Ele não vê isso, ele não consegue se enxergar, né? Mas ele vê as falhas dos outros, mas ele não consegue ver para dentro dele. Então, aqui, como diz, né? Quantas vezes você ouviu alguém explicar um fracasso na vida com a frase: foi Deus que quis assim. Deus não quer nada assim, não. Deus não quer. E muitas vezes, será que podemos colocar sobre Deus a responsabilidade direta de todos os nossos fracassos? Como assim? Tudo que acontece é que é culpa de Deus? Porque no mundo espiritual, irmãos, muitas vezes as pessoas põem a culpa no diabo, né? Fala que é o diabo que fez isso, o diabo fez aquilo. É lógico que ele tá ali pronto pra, né? Ele veio pra matar, roubar, destruir, como a palavra dele diz. Pronto pra levantar os seus levantes pra te afrontar, te atingir, tentar de alguma forma atingir a sua vida. Mas quando você tá firme,
na presença do Senhor, como quando você coloca Jesus como seu rochedo, como sua rocha firme, né? Jamais você vai falar que a culpa é de Deus. Não, é no tempo do Senhor. Muitas vezes Deus vai dar não. Vai falar não para mim e para você. Muitas vezes Deus vai falar não. Por quê? Porque não é o momento, não é o tempo certo. E quando nós agimos com precipitação, irmãos, minhas irmãs, muitas das vezes nós vamos quebrar nossa cara. Por quê? Porque não é no tempo certo, não é no tempo de Deus. E assim como nós temos filho, da maneira que nós tratamos nossos filhos, da maneira que a gente quer o melhor para nossos filhos, Deus também quer o melhor para nós. Da mesma forma que nós eu tô perdendo o português. Disciplinamos os nossos filhos, assim também Ele vem nos disciplinar. Por quê? Porque da mesma forma que você não quer o mal para o seu filho, a mesma forma Deus também não quer o nosso mal. Então, há essa diferença. O prudente, ele age com sabedoria, ele age dentro da obediência de Deus. Ele obedece a sua palavra e seus mandamentos. Ele fica debaixo da vontade e do querer de Deus. Agora, o insensato não. Ele quer sempre o quê? Resolver com as suas próprias forças. Ele acha que nada vai abalar ele, né? Ele acha que ele é o dono da vida dele. E ele faz o que ele bem entender. Então, ele não coloca Deus em primeiro lugar em suas vidas. E um prudente, ele sempre coloca Deus acima de tudo e de todas as coisas. Então, a verdadeira espiritualidade não dispensa atitude prudente. Muitos dos nossos problemas acontecem porque não somos prudentes e nem previdentes, tanto na vida espiritual como na vida cotidiana. Precisamos construir a casa sobre a rocha. Então, muitas das vezes, nós não agimos com prudência, né? E nem previdência. A gente não tem uma bola de cristal para saber os acontecimentos. Mas, muitas das vezes, a gente não age com prudência porque a gente não para pensar, para refletir. Será que aqui é um bom caminho? Será que isso aqui vai dar errado? Será que isso aqui é conveniente? Então, muitas das vezes a gente quer resolver as coisas no imediato, com as nossas próprias forças, e nos acaba, muitas vezes, nos decepcionando, porque não era o momento nem o tempo certo. Então, aquele que é prudente, ele age com sabedoria. A primeira coisa que ele faz é orar, é entregar na mão do Senhor, é saber se está no tempo certo, se Deus vai responder. E muitas vezes, quando Deus responde, às vezes Deus diz não, muitas das vezes as pessoas têm a tendência de ficar bicuda com Deus porque Ele falou não. Mas só que lá na frente, Ele vai mostrar para mim e para você. Olha lá, se você tivesse lá atrás e tivesse acontecido, né? Você tivesse ido. Olha lá, olha o fracasso que você ia ter. Aí você vem colocar a culpa em mim, né? E muitas das vezes, irmãos, não é só em Deus, não. Muitas vezes também é nas pessoas. As próprias pessoas procuram um culpado. Olha, foi fulano de tal, mas não reconhece que talvez foi ele próprio que errou.
Então, o que eu aprendo aqui, irmãos? É construir a minha vida uma casa sobre rocha. Quem é a minha casa? É Jesus. É colocar a minha vida inteiramente nas mãos do Senhor. É colocar os meus problemas, as minhas angústias, as minhas aflições, a minha ansiedade, entregar os meus problemas, as minhas lutas, os meus projetos, os meus planos, os meus sonhos na mão do Senhor e deixar que Ele venha direcionar sobre todas as coisas. O insensato, acompanhe comigo aqui na palavra, diz que mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa e ela caiu, a sua queda foi grande. Então, muitas das vezes, quando agimos com insensatez, muitas das vezes a gente vai nos decepcionar. Mas o prudente não. O prudente é aquele que permanece firme, né, com Jesus, permanece firme na presença do Senhor. O prudente é aquele que é sábio nas suas atitudes, nas suas ações, né? Ele sabe o que é melhor, né? E o insensato não, ele é o oposto do prudente, né? Ele não liga, ele não tá nem aí, ele não quer ter compromisso com nada, né? Ele tenta resolver com as suas próprias forças. E muitas das vezes a tendência é nos frustrar. Por quê? Porque quando agimos de maneira errada, nós sofreremos consequência. Amém? Então, ninguém pode tomar atitudes impensadas, imprudentes, esperar que Deus seja obrigado a intervir para resolver um problema que foi criado. Muitas vezes o próprio Deus permite que colhamos os frutos de nossa imprudência para aprendermos a lição. Exatamente, muitas vezes nós iremos nos frustrarmos, muitas vezes nos iremos decepcionar. Por quê? Porque muitas vezes Deus vai permitir situações ao nosso derredor acontecer para que nós possamos crescer espiritualmente, amadurecermos e sabermos que a partir do momento que nós confiamos nele, que nós entregamos as nossas causas na mão do Senhor, que nós colocamos todas as coisas, independente dela ser menor ou maior, mas que colocamos na presença dele, na mão dele, e deixar ele resolver no tempo certo, aí nós estaremos sendo salvos. Mas quando Deus permite situações ao nosso derredor acontecer, e muitas das vezes nós nos frustrarmos, decepcionarmos, é porque muitas vezes a gente deixa de colocar algo prático que Jesus nos ensina para nós tentar resolver com os nossos próprios forças, os nossos próprios braços. E o que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que Jesus é o nosso rochedo, é a nossa casa, é onde nós devemos estar firmados, aos pés dele. É como Maria, como a palavra diz que Maria escolheu a melhor parte, estar na presença do Senhor. E quando eu e você reconhecemos que Jesus é o único Salvador das nossas vidas, e
e que nós nos arrependemos do nosso pecado e nós entregamos as nossas vidas para Ele, para Ele e também entrar debaixo da sua vontade, do seu querer, aí nós saberemos que Jesus é o nosso protetor, é o nosso nosso, como é que diz, consolador, né? É o nosso Pai que cuida de nós e nos livra de todo mal. O mundo é perverso, irmãos. Está aí estampado para qualquer um ver, né? O mundo traiçoeiro, o mundo perdido, o mundo está corrupto, né? E muitas das vezes nós queremos resolver as coisas sem ter um aconselhamento. E o nosso conselheiro dos melhores é o nosso Deus. Então, tem 3 reflexões, né, para aplicar na nossa vida, para que nós possamos estar com os ouvidos atentos e ouvir a sua palavra e praticar no nosso coração. A primeira reflexão é: o que significa ser prudente na vida espiritual, conforme esse texto? O que é ser prudente? Ser prudente, irmãos, é você colocar Jesus Cristo como seu único salvador da sua vida, se arrependendo dos seus pecados, voltando para Jesus, reconhecendo que Ele é a sua rocha, que Ele é o seu provedor, que Ele é o seu cuidador, que Ele é o teu Deus. Amém? A segunda reflexão: você já se livrou de um grande problema por ter agido com cautela e prudência? Né? Quando a gente vê o problema na frente e a gente tem sabedoria e discernimento, discernir se aquilo ali é certo ou errado, então nós estaremos tendo cautela e prudência. Por quê? Porque há 2 caminhos, ou o caminho do bem ou o caminho do mal. Então a gente sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Então fica aí para mim, para você refletir, né? Se a gente já se livrou de um grande problema por ter agido com cautela e prudência. Com certeza, né, irmãos? Quando você age com cautela e prudência, com certeza você vai estar se livrando de um grande problema, né? A terceira: que diferença existe entre mostrar fé em Deus e agir de maneira imprudente? Né? Que diferença existe entre mostrar fé em Deus e agir de maneira imprudente? O que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que a diferença é que a minha confiança está em Deus. A minha confiança é de saber que há um Deus que está acima do céu e da terra e que cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. A diferença é que quando a gente tem fé em Deus, a gente sabe que, mesmo que Ele diga não nesse momento, mas lá na frente Ele pode dizer um sim para você. A diferença também que eu aprendo aqui é saber que a minha vida está direcionada por o Deus que governa o céu e a terra. Amém? Então, quando a gente
age com imprudência, irmãos, a gente está sendo neném, a gente está sendo pessoas egoístas, né? Muitas vezes a gente age de maneira errada, com imprudência. A gente se torna um insensato, um tolo. A gente age como um tolo. Então, nós temos que fazer diferença, né, no meio das pessoas que conhecem a Cristo e que também não conhecem a Cristo. Então, que eu e você possamos refletir, né, e aprender através dessa palavra. Amém? Então, vamos orar novamente e agradecer. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e agradecer por essa palavra tão boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem conduzido todas as coisas, o Senhor tem falado ao nosso coração. E nós queremos, Senhor, nessa noite, Senhor, pedir perdão pelas nossas falhas, nossas iniquidades e agressões. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa maneira de pensar, de agir, de ver, de tratar. Ó Deus, que o Senhor toma nossas vidas nas tuas mãos, que o Senhor possa estar abençoando, o Senhor possa estar derramando a sua graça sobre nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós se arrependemos, Senhor, porque sabemos que aquilo ali não é correto. Ó Deus, que o Senhor esteja derramando a tua graça sobre todas as coisas, Deus. Falando, Senhor, para conosco, Senhor, a tua vontade, o teu querer. E Deus, nós colocamos tudo isso nas tuas mãos, porque sabemos que é um Deus único, perfeito em todo o tempo. Por isso eu quero colocar diante do Senhor, Deus, a minha vida, agradecendo e desejar por tudo, sabendo que o Senhor é Deus em todo o tempo e que o Senhor, Deus, nos ajuda para o louvor da sua glória. Por isso te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, que essa palavra venha edificar na minha vida, na sua vida, meus irmãos, minhas irmãs. E aproveitando aqui a oportunidade de pedir para vocês que estejam se inscrevendo no meu canal, Maristela Yoshihara. Também deixando o seu joinha, compartilhando esse vídeo, com a sua família, com seus amigos, lá no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. Compartilhe esse vídeo para estar nos ajudando a crescer esse canal e também levar várias meditações edificantes, levando essa palavra genuína para lares que precisam ser restaurados, vidas que precisam ter um encontro com Jesus. E se você que está aí do outro lado da telinha, que está me vendo, se você sentir a necessidade de conhecer esse Deus, de uma forma grandiosa, se você aceitou, Jesus como seu único Salvador, eu aconselho você a procurar uma igreja onde você possa se alimentar da palavra e também ter toda a orientação do pastor, também dos membros, sobre o que fazer em relação a isto. Amém? Espero que todos venham se chegar mais a Deus e que através dessa palavra possa fazer diferença na minha vida e na sua vida. Amém? Espero amanhã, mais um dia, entrar aqui, trazer uma palavra que venha edificar a minha vida e a sua vida. Vamos crescer junto, fortalecer esse canal para que esse canal possa crescer e o reino do Senhor expandir aos 4 cantos do mundo.
Amém? Agradeço muito pela atenção e um grande beijo para vocês. Fico com Deus, fica na paz de Jesus. Amém? Um grande beijo. Tchau.